Desde junho de 2022, quando o índice de preços ao consumidor americano chegou ao pico ao atingir 9,1% de aumento, após passar 2 anos subindo de maneira praticamente ininterrupta, a inflação de preços nos Estados Unidos vem desacelerando forte nos últimos meses, estando atualmente em 6,5%, de acordo com a última divulgação do CPI referente ao mês de dezembro de 2022. Tendo em vista o atual processo de desinflação da economia americana, o mercado financeiro tem se animado bastante nas últimas semanas, o que foi corroborado quando, na última reunião do Comitê de Política Monetária, o presidente do Fed reconheceu o avanço realizado no combate à inflação nos últimos meses. Mas será que a inflação de fato está sendo vencida? Veremos uma segunda onda inflacionária? O Fed conseguirá realizar um pouso suave ou estamos à beira de uma recessão? A resposta para essas e outras perguntas você terá até o final deste vídeo. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Inflação alta, choques de oferta de petróleo e bancos centrais comprando ouro. Não voltamos no tempo, mas definitivamente vivemos hoje um cenário semelhante ao que o mundo viveu 50 anos atrás, durante o período que ficou conhecido como a grande estagflação da década de 70, o qual ficou caracterizado como um período de baixo crescimento econômico e alta inflação ao redor de todo o mundo. Algo que vem sendo enfatizado pelos bancos centrais nos últimos meses, principalmente pelo Fed, é de que apesar da queda da inflação, ainda está muito cedo para cantar vitória de modo a não repetir os erros do passado. Essa frase é uma clara referência ao que aconteceu durante a década de 70, quando o Federal Reserve afrouxava as condições financeiras sempre que a inflação mostrava estar arrefecendo. Daí então, logo em seguida viu uma outra onda inflacionária ainda maior que a anterior, e tomava conta de toda a economia. A estagflação só veio a acabar de fato após o então presidente do Fed no início da década de 80, Paul Volcker, subir a taxa de juros para incríveis 20% ao ano e mantê-la em um patamar restritivo durante longos anos, o que jogou a economia americana em uma severa recessão, mas resolveu a questão inflacionária. Observando o passado pelo retrovisor, o Fed tentará não repetir os erros de 50 anos atrás, mas será que vai conseguir? De acordo com os contratos futuros da Federal Funds, como é conhecida a taxa básica de juros americana, o mercado está apostando que o Fed encerrará o atual ciclo de aperto com a Federal Funds abaixo dos 5%. Além disso, o mercado está tão confiante em uma queda rápida da inflação que está precificando 50 pontos base de corte dos juros até o final de 2023. Por outro lado, de acordo com as projeções do próprio Federal Reserve, divulgadas na reunião de dezembro, a Federal Funds deverá encerrar o atual ciclo de aperto monetário acima dos 5% e deverá permanecer assim ao longo de todo este ano de 2023, só reduzindo o nível a partir de meados de 2024. Essa divergência entre as expectativas do mercado e as expectativas do Fed terão de convergir em um futuro próximo, e quando isso acontecer, toda a curva de juros, contratos futuros e ativos de risco em geral serão reprecificados. A projeção do Fed é condizente com o seu discurso de não repetir erros do passado. Entretanto, ao mesmo tempo em que adota um tom agressivo, o Fed vem dando sinalizações contraditórias para o mercado ao permitir o afrouxamento do que chamamos de condições financeiras. É através das condições financeiras que o Fed transmite em grande parte a sua política monetária, seja para afrouxar ou seja para apertar. E desde o início do atual ciclo de aperto monetário, era objetivo declarado do Fed até então apertar as condições financeiras para combater a inflação. Apesar disso, as condições financeiras têm se afrouxado muito desde o final do ano passado, como é possível observar através de indicadores como o Financial Conditions Index, que é divulgado pela Bloomberg. Entretanto, na última reunião de política monetária do Fed, durante a coletiva de imprensa, Jerome Powell foi perguntado 2 vezes sobre o assunto. Na primeira, ele escapou da pergunta, e na segunda, ele chegou a mentir deliberadamente ao afirmar que as condições financeiras estavam apertadas, quando claramente não estão. Essa declaração foi muito bem recebida pelo mercado, mesmo apesar de todo o resto do discurso dele ter sido em um tom mais hawkish, pois sinalizou que o Fed parece não mais se importar com o afrouxamento das condições financeiras. Em consequência disso, os juros futuros caíram e os ativos de risco em geral dispararam. Essa sinalização ambígua tem criado muita incerteza acerca de qual será o direcionamento da política monetária do Fed daqui em diante.
De qualquer modo, um dia depois das declarações de Jerome Powell, o FMI divulgou um texto em seu site em que alerta aos bancos centrais sobre o perigo de se afrouxar as condições financeiras cedo demais e que, por esse motivo, as autoridades monetárias deveriam se manter resolutas no combate à inflação. Uma clara indireta para o Fed. Ainda segundo o FMI, a história nos mostra que episódios de inflação alta costumam ser persistentes e que, embora a inflação de bens tenha caído, parece improvável que o mesmo aconteça com os serviços sem um arrefecimento significativo do mercado de trabalho, que é exatamente o que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde os principais indicadores seguem apontando para um mercado de trabalho ainda muito apertado, com a taxa de desemprego tendo caído para o menor nível desde 1970, o que obviamente pressiona os salários e, consequentemente, eleva a pressão inflacionária. A indireta do FMI para o Fed não é por acaso. De acordo com a ferramenta do Fed de Cleveland para estimar a inflação ao consumidor dos próximos meses, o CPI de janeiro deverá acelerar de uma deflação de menos 0,1% em dezembro para uma inflação de 0,6%, enquanto que a inflação dos últimos 12 meses ficará praticamente estável em 6,4%, bem diferente dos últimos CPIs, quando o indicador vinha despencando forte. A previsão da ferramenta para fevereiro até aqui também está indicando uma tendência de estabilização do ritmo de aumento dos preços acima de 6% ao ano. Ainda nesse contexto, alguns produtos sofreram uma forte subida em janeiro, como a gasolina, que subiu 10%, assim como o cobre também subiu 10%, além da madeira serrada, muito utilizada para a construção de casas, que subiu 20% em janeiro. Uma segunda onda inflacionária nos Estados Unidos ainda parece pouco provável na visão do mercado até aqui, mas tudo irá depender de como o CPI irá se comportar nos próximos meses e principalmente de qual será a reação do Fed daqui em diante. A estabilização da inflação americana acima dos 5% nos próximos meses seria terrível tanto para o mercado como também para o Fed, que se sentiria pressionado a prosseguir elevando os juros, ao mesmo tempo em que indicadores do mercado imobiliário, da atividade econômica e do mercado corporativo já sinalizam a proximidade de uma recessão logo à frente. O estouro de uma crise financeira em simultâneo a uma inflação de 5 ou 4% ao ano seria o pior dos cenários para o Fed e para o governo americano, que se sentiriam forçados a voltar a estimular a economia através de políticas fiscais e monetárias frouxas, assim como aconteceu nas últimas crises, com a diferença de que dessa vez a inflação já começaria de um alto patamar. Caso esses estímulos se refletissem no M2, que é o principal agregado para medir a oferta monetária disponível na economia, veríamos a inflação disparar, assim como aconteceu em 2020, mas diferente do que ocorreu em 2008, quando toda essa injeção de liquidez foi refreada no próprio sistema financeiro. Nesse caso, teríamos a concretização de um cenário idêntico à estagflação da década de 70, quando o Banco Central americano voltou a estimular a economia cedo demais, aumentando a oferta monetária, gerando uma segunda onda de inflação ainda maior do que a primeira e errando novamente pouco tempo depois, gerando uma terceira onda maior que todas as outras antes dela. Desde os primeiros vídeos aqui do canal, venho alertando que o excesso de endividamento dos governos ao redor do mundo, bem como a política monetária excessivamente frouxa por parte dos bancos centrais, estariam nos levando para um cenário de estagflação global, semelhante ao que ocorreu durante a década de 70, após a quebra definitiva do padrão ouro. Nos últimos anos, vimos a inflação de preços nos países desenvolvidos alcançar os maiores níveis das últimas 4 décadas, e apesar de haver um arrefecimento da inflação de preços ao redor do mundo, os governos seguem se endividando como nunca e bancos centrais seguem dispostos a bancar toda essa farra através da impressão de dinheiro sem lastro, o que certamente criará maior pressão inflacionária em algum momento mais à frente. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber maiores informações sobre a economia global e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.